Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos estudar o chamado direito de vizinhança, que constitui uma limitação à propriedade individual com o objetivo de conciliar os interesses dos vizinhos. O direito de propriedade sofre inúmeras restrições ao seu exercício, impostas não só por força do interesse coletivo, mas também no interesse individual. E um exemplo são os limites determinados pelas relações de vizinhança. As regras que constituem o direito de vizinhança têm como objetivo impedir ou ao menos minimizar eventuais conflitos de interesses entre proprietários de prédios vizinhos. A ideia é conciliar o exercício do direito de propriedade com as relações de vizinhança, uma vez que é possível que surjam diversos conflitos entre os confinantes. O que viola o direito de vizinhança é o uso anormal da propriedade. A propriedade deve ser usada de tal maneira que se torne possível a coexistência social, de modo que o direito de vizinhança se relaciona à função social da propriedade e à ideia de boa-fé objetiva. Temos, portanto, a imposição legal de um determinado comportamento aos vizinhos, de maneira a não provocar insegurança, desassossego ou risco à saúde daqueles que habitam a propriedade vizinha. E qual a natureza dos direitos de vizinhança? Os direitos de vizinhança são obrigações propter rem, porque vinculam os confinantes acompanhando a coisa e são transferíveis a eventuais novos ocupantes do imóvel. De forma resumida, os direitos de vizinhança vinculam-se ao prédio e não à pessoa. E fique atento, é possível distinguir entre as limitações impostas aos vizinhos as que geram a obrigação de permitir a prática de certos atos e sujeitam o proprietário a uma invasão de sua esfera dominial, daquelas que criam o dever de se abster da prática de outros. A primeira parte das normas trata do uso anormal da propriedade, conferindo o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam. Essas interferências são provocadas pela utilização indevida da propriedade vizinha e concretizadas em atos ilegais, abusivos e lesivos. São exemplos o barulho excessivo e atos que, mesmo legalizados, causam danos ao vizinho. O Código Civil também aborda o tema das árvores limítrofes, prescrevendo, em primeiro lugar, que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presumem-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. A lei também disciplina questões relacionadas ao corte e à poda das raízes e dos ramos e à propriedade dos frutos caídos. Na sequência, o Código Civil prevê a passagem forçada em favor do dono do prédio encravado que não tem acesso à via pública. Nesse caso, a lei garante que o proprietário do imóvel encravado poderá fazer o vizinho a lhe dar passagem para o acesso, mediante o pagamento de uma indenização. Pode parecer estranho, mas a passagem forçada é obrigatória, por força da função social da propriedade. E nesse mesmo raciocínio é aplicável no caso de passagem de cabos e tubulações. Em seguida, o direito de vizinhança regula a passagem das águas. Assim, o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. A norma também disciplina a canalização de águas, o direito de construir obras de represamento e o direito às sobras das nascentes e das águas pluviais. Ainda sobre o direito de vizinhança, o Código Civil disciplina o tema dos limites entre prédios e o direito de tapagem, estabelecendo a forma por meio da qual se dá a demarcação entre prédios vizinhos e o direito de construir. Desse modo, o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, com a observância do direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. E atenção, para toda e qualquer irregularidade que represente abuso desse direito de construir, a legislação brasileira contará com a chamada ação demolitória, que obriga à demolição de prédio em ruína ou de obra em desacordo com as prescrições legais. Outro ponto importante é que são critérios para a composição dos conflitos de vizinhança. Se o incômodo é normal, tolerável, não deve ser reprimido. Se o dano for intolerável, deve o juiz primeiramente determinar a redução desses às proporções normais. Se não for possível reduzir o incômodo a níveis suportáveis,
deverá o magistrado fazer cessar a atividade, salvo se o interesse social justificar a manutenção do dano. E é com essa observação que encerramos aqui a nossa aula de hoje. Estude o seu material de apoio para maiores detalhes acerca do direito de vizinhança. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.